Então, pessoal, agora definitivamente, muito boa noite a todos, a cada um dos que estão aqui, a todos que vieram com um propósito definido de hoje estarmos assistindo juntos a mais essa palestra muito importante, tema de número 60, a castidade entre os gnósticos. Com essa conferência de hoje, nós estamos fechando a segunda etapa, que é a fase intermediária do nosso curso, com 60 temas. A partir da próxima aula, amanhã, já estaremos com a conferência de número 61, então nós estaremos na última fase do nosso curso. Então esta é mais uma conferência do segundo fator. Nós tivemos ontem, no domingo, a respeito tivemos mais uma conferência do segundo fator, foi a primeira do nosso curso, de tema número 59. Entretanto, a gente tem falado, quando aparece a oportunidade, ao longo do nosso curso, em qualquer conferência. Então, nós assistimos aí conjuntamente a um vídeo em que nos apresenta alguns conceitos, define e nos dá uma noção a respeito do que é castidade. Então vamos começar pela definição, fazendo uma pergunta, o que é castidade, o que nós compreendemos por castidade, no termo comum entre a humanidade, o comum e corrente, e o que é castidade entre os gnósticos, que é o que interessa para todos nós estudantes. Então, enquanto vocês vão pensando, nós vamos desenvolvendo, Então, o contrário de castidade é incastidade, ou a pessoa é casta ou ele é incasta. E o que determina a castidade e o que determina a incastidade? Então, o contrário de castidade é chamado a pessoa de fornicária, Fornicária, nas escrituras sagradas, aquela pessoa que perde a sua energia seminal. Então, aí já vamos conseguindo ter um entendimento e tendo uma definição do que é castidade. E essa castidade que nós estamos falando é chamada pelo venerável mestre Samael, castidade científica. Então, quando que uma pessoa é casta e quando que ela é incasta, Na realidade, incasta somos todos nós, todas as pessoas do grosso da humanidade, que ainda não, toda pessoa que não equilibrou os 5 sentidos, os 5 centros da sua máquina humana. Então, esses centros desequilibrados, eles são gastadores de energia, centros utilizados pelo ego. Nós temos os 5 centros que nós já vimos em conferências anteriores: centro intelectual, onde são gerados os pensamentos, situado na glândula pineal, centro emocional, situado no plexo solar, centro motriz, na última vértebra da coluna vertebral, o centro instintivo e na última, e o centro sexual. Então são 5 centros que estão a serviço do ego, e temos 2 centros superiores da nossa máquina que estão a serviço da consciência, que é o centro intelectual e o centro emocional superiores. Pelo centro intelectual superior se pronunciam os mestres, onde passam os seus ensinamentos, geralmente com a didática simples, como a do venerável mestre Rabulu, falando de coisas do campo, e também de Jesus Cristo, com suas parábolas, utilizando figuras campestres, do campo. Então, e pelo centro emocional, é aquele centro que permite a pessoa que ainda o tem
raro nas pessoas de hoje se extasiar com a beleza de um pôr do sol, com as cachoeiras, com as belezas naturais, com seres vivos, ser sensível à natureza e às músicas de conotação superior. Por perda desse sentido, a humanidade hoje precisa de algo muito brusco para sensibilizar, então essa música já não sensibiliza mais, é preciso de algo muito estridente. A natureza também já não é mais sentida pelas pessoas, perderam a sensibilidade. Vocês podem notar que às vezes as pessoas saem da cidade para tentar sair da sua rotina, né, de estresse, vão para o campo e lá se levam bebidas, levam o aparelho de som, chegando lá no mato onde tem todos os bichos, passarinhos, onde podia ouvir o canto dos passarinhos, ouvir o som da natureza, do vento. Liga-se o som na mais alta altura, espanta os passarinhos, começa a se beber. Ali vai o primeiro, o segundo dia e até no último dia, quando se sai das férias, do feriado, e volta para a cidade sem ter percebido nada da natureza. Então, pessoas que já perderam os sentidos superiores, o sentido emocional. Então, esse sentido, eles são faculdades que precisam ser desenvolvidos em nós e vão desenvolvendo à medida que vai se desenvolvendo o trabalho de evolução da consciência. Então, é isto que se define por equilibração dos centros. Então, cada centro, a gente viu, né? Ele trabalha com a sua energia própria. O centro intelectual tem uma energia muito própria, que é só dele, muito particular, muito íntima. Assim, o centro motriz, e cada um deles, a energia de um centro é diferente da energia do outro, depositada ali. Ao nascermos, cada um de nós recebe um cabidal dessa energia, que ela pode ser utilizada durante a nossa vida com sabedoria, com equilíbrio. Se soubermos usar, nós vamos ter saúde, vamos durar muito tempo e vamos voltar, né? Vamos terminar nossa vida de maneira saudável. A gente dá um exemplo daqui em Santos, né? A gente trabalha aqui em Santos, vive, a gente nota muitos caminhões do porto. Então, na praia não pode andar caminhão, mas de vez em quando você vê só a carroceria, né? E a pessoa passando. Aquilo ali é um excelente motorista, que naquela carroceria da carreta dele, né? Tem um tacógrafo que mede velocidade, mede todo o desenvolvimento do seu carro, todas as ações. Então, por ele ser um bom motorista, ele dirige muito bem, sobra-lhe combustível para ele dar aquela volta pela praia sem que o patrão note, né? Então, aquele caminhão também ele tem os seus centros, e o Mestre Samael compara a nossa máquina a uma máquina mesmo mecânica, né? Então, ali tem gasolina, tem óleo diesel, tem graxa. Se você acabar o óleo diesel desse caminhão, colocar gasolina, ele vai funcionar, mas ele vai funcionar de um modo precário, trepidando, né? E assim o nosso caminhãozinho também, nosso corpo, se acabar a energia do centro intelectual, o centro intelectual vai ter que roubar a energia de outro centro. Então ele rouba do centro sexual. Então ele continua funcionando o centro intelectual, mas de maneira precária, né? Então ele passa a funcionar com energia imprópria e por sua vez o centro sexual puxa de volta, também passa a funcionar com a sua energia imprópria. Então todos os centros vão roubando energia do centro sexual, ele puxando de volta. Quando todos os centros estiverem usando energia do centro sexual e ele trazendo de volta, a nossa máquina está completamente atrofiada, completamente decrépita, né? Como diz o Mestre Samael. Então, nesse momento, a pessoa é tremendamente incasta. Não tem nada a ver até com o aspecto sexual, que a turma leva no sentido de castidade relacionada ao sexo. Então, a pessoa incasta é aquela que está com seus centros desequilibrados
E quem é que desequilibrou? O gastador de energia, que é a causa de tudo isso. É o uso indevido dos centros, e o proporcionador de tudo isso é o ego. Então, para equilibrar esse centro, nós precisamos ir à causa, determinar a morte do ego, que é o gastador. Aí sobrará energia e passa-se a trabalhar com o excedente daquilo que sobra de energia em nosso organismo. Então, no estado que nós estamos, quando conhecemos a gnose, nossos centros estão desequilibrados. O centro intelectual, por aquela pessoa que pensa muito, que raciocina muito, que estuda muito, seu centro desequilibra. Para ela continuar vivendo, ele vai então roubar energia de outro centro. Pessoa muito emotiva, que vive comemorando os gols, né, do futebol, assistindo as novelas, se emocionando com os autores, com o filme, com as cenas. Então perde também essa energia, né, emocional, desequilibra esse centro. Os dados a esporte, né, a recorde, então desestrutura o centro motriz. A pessoa que come muito, ou que bebe muito, ou que dorme pouco, né, que perde muita noite de sono, desestrutura o seu centro instintivo, e ele passa a buscar energia do sexual. E a pessoa então que usa a sexualidade de maneira desequilibrada, então desestrutura o seu centro principal, que é o centro sexual. Então é preciso usar cada centro com equilíbrio para obter a castidade. E uma vez perguntado para o mestre quando uma pessoa se torna sábia, a pessoa se torna sábia quando ela equilibra os seus centros, quando ela aprende a detectar que o seu centro está desequilibrado. Então é isso, a pessoa sábia é aquela que nota que o seu centro intelectual foi muito usado. Um professor, por exemplo, né, como nós, lê livros. Pessoa que trabalha no escritório utiliza a mente o dia todo. Então, ao chegar em casa, ele jamais poderia ir para o computador para ler mais ou ler um livro. Ela vai desgastar mais esse centro ainda. Então, ela teria que ir para ouvir uma música, mudar de centro, né? Trocar do intelectual para o emocional, ou andar, caminhar, passar para o centro motriz. Então, quando a pessoa aprende a observar-se a si própria, a detectar o desgaste desse centro, então ela troca de centro, equilibra e segue-se em frente. Quando equilibrar todos os 5 centros, que eles estiverem equilibradíssimos, cada um funcionando com a sua energia própria, executando a sua função específica, a pessoa obteve a castidade. Então, pessoa casta é aquela que equilibrou os seus centros. Então, ao equilibrar os centros, começa a trabalhar a energia adequadamente. Isto foi feito mediante a morte. Sem morte não é equilíbrio. E a pessoa começa então a trabalhar as suas energias sexuais. Vão sobrar energia, trabalha com excedente. Depois do centro equilibrado, a energia sexual tem uma cor negra, né, passa para a cor branca, amarela, e aí vem a vermelha, que já é o fogo, né, sexual, já pronta para seguir o seu caminho na medula espinhal, que é o assunto de outra conferência. Então é assim que se equilibra o nosso centro, é assim que se obtém a castidade. Então é comum entre as pessoas das 60 mil religiões e das ordens espirituais místicas que temos por aí confundir fornicação com adultério. E a castidade é uma coisa muito conhecida também nas escrituras, né? Em todos os pontos, em todos os livros nós vamos encontrar. Então fala-se muito em castidade, em fornicação e adultério, até sem conhecer, sem saber do que isso se trata, né?
Então vamos pegar o referencial maior que se tem, é o apóstolo Paulo. Ele diz que todos nós devemos ser castos em palavras, pensamentos e obras. Então, a refletir sobre isso, né? O que é ser casto em palavras, pensamentos e obras, né? Ser casto em pensamentos significa dissolver o pensador, né? Quem é o pensador que atua no nosso centro intelectual? É o nosso eu, né? Em sentimentos, né? Em emoções, em palavras, né? Que se traduz em palavras, em obras. Então, praticar o segundo fator de revolução da consciência. Esse é o apóstolo Paulo, ainda falando de uma forma velada lá nas Escrituras. Então a pessoa diz, bom, eu não tenho namorado, eu não tenho namorada, então eu me relaciono sexualmente com qualquer pessoa, eu não estou cometendo adultério, porque eu não sou casada, e como eu não perco a energia, não estou perdendo, eu aprendi a transmutação, também não estou cometendo fornicação. Então vamos analisar corretamente, que são coisas que nós, estudantes, né, da doutrina samarliana, temos que saber. Então a pessoa realmente não tem um namorado, não tem um parceiro, não tem, ela vai com qualquer um. Do ponto de vista agnóstico, ela cometeu adultério, sim. Do ponto de vista agnóstico, só não comete adultério quem pratica a sexualidade num lar legal e legitimamente constituído. O que é isso? Legal significa estar em sintonia com a lei. Como o mestre fala, tem que ir ao homem da capa preta. Esse homem da capa preta não é o padre, sim o juiz. Então isso é estar casado legalmente e legítimo, que legitima uma união, é o amor. Sem amor não tem casamento perfeito. Então o casamento perfeito é daquelas duas pessoas que se põem dentro de um lar legal e legitimamente constituído, com o objetivo então de praticar o arcano, perdão pela tosse, de praticar o arcano ZF para equilibrar o seu centro e se tornarem castas. Então a pessoa que pratica com o namorado ou com fora do casamento com outra pessoa comete adultério, sim, do ponto de vista gnóstico. E a fornicação, se a pessoa não perdeu energia, ela não cometeu. Mas se ela comete adultério, também não vai equilibrar os centros, não vai ser casta e não vai despertar o seu fogo sagrado. E às vezes a pessoa pode cometer a fornicação dentro do próprio casamento. Ela é casada, pratica a sexualidade com seu parceiro, mas derrama a sua energia, então acabou sendo fornicário. E as pessoas das religiões não entendem muito bem o que é isso, né? Embora às vezes elas até esforçam nesse sentido, né? Tem pessoas muito honestas, muito puras e tal, mas não compreende que cometer adultério e fornicação é o pecado contra o Espírito Santo, mas também não sabe o que é o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e que são as nossas energias internas, é a Divina Mãe Kundalini. Então é aquele, como Jesus dizia, né, os apóstolos todos, está sacramentado nas Escrituras. Verá, mestre Samael Rabulu reafirmam que de todos os pecados nós podemos ser perdoados, menos do pecado contra o Espírito Santo. Então pecar contra o Espírito Santo é cometer adultério e cometer a fornicação. Então, para todos nós, estudantes gnósticos, enquanto estivermos em adultério, em fornicação, o caminho, as portas estarão fechadas. Pode-se até praticar o arcano ZF, mas não obter-se-á resultado algum.
Então, para nós obtermos resultados, nós devemos trilhar a trajetória da castidade, o caminho da castidade, caminho que é este. Então, começamos a trabalhar a nossa auto-observação para detectar os eus e aplicar a morte e marcha em cada um deles, instante a instante. Cada um desses eus, desses bilhões de detalhes, são detonadores, difusores, disseminadores da incastidade, são os gastadores de energia, são os causadores da incastidade. Então, a partir do momento que se detecta um elemento desse e faz a sua dissolução, está começando a trilhar o caminho da castidade. Então, à medida que vão dissolvendo os eus, vão colocando-se fim ao gastador de energia, vai sobrando-se mais energia. Então, a pessoa se sente energizada. Uma pessoa energizada é uma pessoa saudável, que raramente se adoece e leva vantagem nessas práticas de saída astral, etc, etc. A pessoa que não tem medo, porque o que nos causa medo nas outras dimensões é a falta de energia do nosso corpo. Quando estamos desdobrados, muitos aí já estão desdobrando e sabe disso, né? Quando a gente encontra uma entidade que precisamos lançar mão de uma conjuração, se temos nosso corpo energizado, a gente leva vantagem. A nossa conjuração funciona. Então a castidade é a bala, é a munição da nossa arma. Se nós não temos castidade, não temos energia, podemos conjurar, repetir a conjuração milhões de vezes, que a entidade que está ali, a bruxa, o diabo, o capeta, sei lá o que estiver, né, vai dar risada na nossa cara. Não temos a espingarda, né, a arma, mas não temos bala. Então é preciso que nós tenhamos a ferramenta, que é os 3 fatores, mas tenhamos trabalhado para ter a bala. Então funciona a conjuração e a gente não tem medo, porque tem o corpo energizado e tem um pouco de consciência para detectar, para perceber aquilo que está acontecendo. Então, à medida que vamos trabalhando os nossos eus, vamos equilibrando os centros, e uma vez tendo os centros equilibrados, já está no caminho das iniciações, das provas e das iniciações. Então, a castidade é algo básico, né, para todo estudante gnóstico. Quem quer trilhar o caminho da iniciação deve lutar por ser casto. E quando a pessoa é comum e corrente, ela tem problema nenhum. Os adversários, né, o pessoal da Loja Negra, não quer nada com ela, porque ela já pertence ali. Então eles não têm nenhum trabalho a desenvolver com a pessoa que é em casta. Então o trabalho da Loja Negra é tentar, né, impedir uma pessoa de obter a castidade. Então, quando alguém de nós se define pelo caminho da virtude, pelo caminho da castidade científica, é natural que as potências malignas, né, a Loja Negra vem em cima. Então, se a pessoa obtém um quanta de energia, né, uma ínfima energia, a Loja Negra vem em cima para tentar retirar essa energia. E aí é importante nós sabermos nos defender. E essa energia, então, por isso que o venerável mestre Samael dizia que para se iniciar tem que roubar o fogo do diabo. Então esse fogo pertence a diabo, pertence à Loja Negra, e nós temos que roubá-lo. E aí tem o símbolo, né, disto, os 2 ladrões que morreram ao lado de Jesus Cristo. Um bom ladrão é esse que rouba a energia do mau ladrão.
Mas do jeito que nós estamos, se nós não trabalharmos a morte, né, intensivamente, desses detalhezinhos que vão nos roubar energia, nós acabamos perdendo para o mau ladrão. E ele acaba nos roubando toda a nossa energia, vai-se uma vida, perdemos a possibilidade de desenvolver um trabalho sobre nós mesmos. Mas se nós fizermos tudo certinho, praticarmos seriamente, pedirmos ajuda para o nosso Pai interno, para a nossa Mãe Divina, ela não vai nos abandonar, como diz Jesus Cristo. Quem de vós que sendo mal, um filho pede um peixe, você vai dar uma pedra? Quem dirá ao seu Pai que está no céu que não é mal? Você pedir um peixe, ele não vai te dar uma pedra, ele vai te dar o peixe. Então, peçamos ao nosso Pai interno que nos conduza nesse caminho, para que não caiamos em tentações e que possamos trilhar essa bandeira da castidade. É um caminho difícil, não devemos espelhar nos outros que estão conosco, estão lá fora, que possivelmente estão lutando. A gente comete muitos erros, muitas besteiras, os mestres também cometeram, mas chega um momento que começa a se arrumar, começa a se definir, e aí sim vai seguir em frente. Então a luta é cá entre nós, a grande batalha que descreve a Escritura se dá entre nós, internamente. Então devemos ser severos contra nós mesmos, lutar com espada, com todas as armas contra nós mesmos, né? Para vencer essa batalha. Se nós vencermos, seremos vitoriosos. Se nós formos derrotados, vitorioso é o ego. Então é comum nós, eu falo com todas as pessoas, como vocês sabem, tento dar uma palavra, dar o melhor de mim para todos. Eu tento fazer para todos aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então ontem uma pessoa ainda me disse aí, conversando no Facebook, né, que tem certas cenas que ele vê aí dos irmãos de algumas páginas voltadas à sexualidade, um monte de coisa, e isso atrapalha o serviço dele, né? O que eu achava, né? Eu falei, ó, é o seguinte, posso falar de mim mesmo. Então eu tenho para mim que tudo aquilo que eu vejo nos outros que me incomoda, como diz o Venerável Mestre Samuel, é porque aqueles defeitos eu os tenho. Então ali é um espelho, é o grande salão dos espelhos referido pelos Maias, no qual está refletindo o defeito que eu tenho. Então isso também precisa ter uma compreensão. Quando a gente vê algo nos outros, né? Que vê que aquela pessoa tem aquele defeito, que tem aquele erro, que tem aquele eu atuando, nós precisamos enxergar mesmo. Isso significa ter consciência. Se nós não enxergássemos, não teremos consciência, né? Não teremos o mecanismo de percepção. Então é preciso que a gente enxerga, mas se a gente enxerga e não nos incomoda, não tem um sentimento de reação ruim, né? Às vezes tem até compaixão da pessoa, como os grandes mestres, né? Como Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, né? Aquela multidão estava traindo o mestre, né? Ou até o mataram. Então ele compreendia o que se passava dentro de cada um e pediu até que perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que faziam. Então, quando nós vemos nos outros, né, uma situação e não nos incomoda, é porque nós já tivemos este eu e trabalhamos. E, portanto, podemos conviver plenamente, perfeitamente, sem identificar quando alguém apresenta aquele defeito. Agora, se nós vemos algo em nosso semelhante, né, e aquilo nos incomoda e a gente passa por situações ruins dentro da gente, é porque nós temos em dobro aquele tipo de agregado, está vivo dentro da gente, não estamos vendo, porque estamos refletindo na ação do outro. Então é aquilo que Jesus diz,
tira a trave você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave que está no seu próprio olho. Então é muito importante esse ginásio psicológico para todos nós que queremos trabalhar os nossos defeitos. Quando percebemos algo nesse ginásio que se dá dentro da nossa família, às vezes é um local doloroso, né, que o ginásio acontece a todo momento, é uma bela oportunidade de trabalho. Isso também se dá no serviço, né, onde trabalhamos, e na sociedade em geral. Então, quando detectarmos, ficamos alertas, né, já pedimos à Mãe Divina que elimina isso de dentro de nós, e assim nós vamos trabalhando todos os nossos estados, ao invés de perdermos energia, identificando com o nosso semelhante, com o nosso irmão, vamos trabalhar dentro da gente que nós temos. Aí sim você seguramente terá um centro de gravidade dentro de você, não vai sair da gnose por isto ou por aquilo. Como a maioria dos irmãos que eu já vi sair, não tem mais ninguém. Ah, eu saí porque fulano estava fazendo isso, falando aquilo, então eu achei que não é por aí, né? Às vezes eu já vi pessoa, um colega meu, incomodando porque o outro estava fumando, né? E aí eu disse, poxa, mas isso está te incomodando muito, né? Você tem esse defeito, né? E realmente a pessoa tinha, né, usava droga, uma série de coisas, mas era escondido, né? A pessoa já viu outras, muitas situações, né? A pessoa muito ciumenta, tem ciúme do outro, por isso e por aquilo, não confia. É porque aquela pessoa tem dentro de si os elementos da traição em dobro, né? E muito fortes. Então essa é a maneira de nós trabalharmos para irmos chegando à castidade. O trabalho é interno, individual, vamos em frente, força e todos, espero que todos vocês possam triunfar neste caminho, trabalhando os detalhes que impede de chegar à castidade até chegar à altura de serem castos, e a partir daí poder apresentar uma boa obra no dia do julgamento de cada um de nós, apresentarmos castidade em palavras, pensamentos e obras, como diz São Paulo. Muito obrigado a todos. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algumas perguntas, que já vamos na sequência. Então, aqui, depois que eu perguntei se estava ouvindo, sim, sim. Então, o Cláudio, né, Kelly, está dizendo, Maurício, quem está em abstinência sexual e praticando a morte em marcha da luxúria, está casta? Então, é a pergunta deles, né, sendo solteiro. Então, a resposta é, sem sombra de dúvida, com toda certeza, não está casta. A abstinência sexual não é castidade. Pelo contrário, a castidade às vezes se dá dentro da prática sexual. Então é a sexualidade em exercício que qualifica a castidade e não a sexualidade em abstenção. Então, a pessoa que está com abstinência sexual, ela tem um potencial, ela tem uma qualidade, ela tem uma virtude. Então, ela não está cometendo adultério e nem fornicação, né? Mas ela está lutando com a sua luxúria, porque é natural que todos nós tenhamos. Só vamos deixar de ter luxúria a partir da quinta iniciação venusta, né? Quando começamos a trabalhar os eus causais, quando levantamos a quinta serpente, criamos o corpo causal. Então até aí todos nós vamos, como o mago negro, né, lutando contra a luxúria. Então a pessoa não está casta, ela vai ficar casta, o Claudio Kelly, quando ela equilibrar os seus centros, né? Isto, ela pode fazer uma parte como
na ausência de sexualidade, sim, com a morte, né? Mas uma pessoa que não tem um parceiro para trabalhar a lua psicológica do lado invisível, ela pode trabalhar seus eus, né, da lua psicológica visível até 25%. Então, vamos dizer, né, ela podia ser casta até 25%, mas para ela chegar a 50%, 100%, ela precisa praticar a sexualidade. Antônio Edmundo, todos aqueles cristãos primitivos praticavam a castidade primitiva, por este fato eram católicos, isto é, casta Igreja de Roma desviava tanto esses ensinamentos que mudaram o nome para católicos. Então, os cristãos primitivos praticaram a castidade científica, por este fato eram católicos, isto é, casta, a Igreja de Roma desejava tanto esses. Então ele repete aqui para os católicos. Eu repeti o texto acima porque digitei castidade científica. Bom, então aí é o seguinte, precisa a gente ter cuidado, né? A palavra católico não significa castidade, né? A palavra católico no original do latim, vocês sabem o que significa? A palavra católico significa universal, né? Então o Bispo Macedo foi sábio, né, quando escolheu o nome da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Católica, então, significa em romano, em latim, significa Igreja Universal. A palavra católica universal. Então, mas ele sim conhece de castidade, sabe o que é castidade, embora faça tudo o contrário, né? Eles entram na abstinência, naqueles monastérios, entre os padres, freiras, etc, etc. Tentam obter a castidade pela ausência da sexualidade e erram redondamente, como diz o mestre Samael. Acabam desenvolvendo uma energia que o mestre Samael chama de energia venenosquiriana. Então se tornam pessoas maldosas, que por detrás daquela batina ou daquele hábito, né, daquela roupa, existe muitos diabos, muitas coisas terríveis que se passam no interior psicológico. E quem aprontou e mostrou de fato o que acontece com eles foi o Dante Alighieri, né, que ao descrever a Divina Comédia e ao ir lá nos infernos, ele encontra lá o Papa, os padres, né, os bispos, essas coisas todas, porque é para lá que eles vão todos quando terminarem as suas 108 existências por não serem castos. Bom, então vamos ver aqui, Claudio Kelly, professor, quem está casto, ou seja, transmuta as energias sexuais, mas tem sonhos com fornicação, adultério, etc., se mantém a casta aqui no tridimensional. Então é o seguinte, ó, a castidade, como todo o serviço que nós temos que fazer, a obra que temos para fazer em nós mesmos, se constitui em algo em construção. Ninguém de nós nasce pronto, nenhum mestre nasceu pronto. Todo mestre passou pelos mesmos caminhos que nós estamos passando, e daí é que vem então as provas e as iniciações. Provas, o que significam? Para provar se realmente a pessoa está adquirindo virtudes e eliminando seus defeitos. Então prova para ver se a pessoa não tem mais aqueles defeitos. Então, para ver se uma pessoa não tem mais a luxúria, submete a provas nos mundos superiores. Então, geralmente vem e coloca em prova diante de mulheres lindíssimas, né, no caso dos homens,
No caso das mulheres, elas se apaixonam muito pela a parte romântica, né? É um outro tipo de sentimento. Então é submetido lá. Se a pessoa trabalhou o eu aqui, do aspecto luxurioso, geralmente acaba passando na prova lá, senão fica repetindo, né? E no fim pode até perder toda a iniciação. Então as provas vão sendo dadas de acordo com o trabalho. A pessoa avançou um pouquinho na sua castidade, já vem uma prova para provar isso, provar aquilo. Avançou um pouco mais, vem outra prova. Avançando um pouco mais, vem prova. Então vai chegar até a última prova do de iniciação venusta, para provar sua castidade, que aí vocês podem ler no Mestre Rabulu, descreve muito bem, que é a prova de Irene. A prova de Irene é muito dura e raro é o iniciado que passa por ela. A pessoa vai até aí e chega aí e perde a sua iniciação. A prova de Irene, a pessoa submetida coloca-se diante dela as belezas mais incríveis do universo, que são as belezas diabólicas, né? As magas negras, aquelas coisas todas que sabe tentar o iniciado, e se ele não identifica, ele passa, aí vem para diante dele as beldades divinas, né? Então é colocado num salão enorme, que o iniciado tem que atravessar por ele num tempo, e ele vai passar por meio de mulheres nuas, né? Mulheres lindíssimas, e ele não pode identificar com nenhuma delas. Se identificar ali, ele perde a sua iniciação. Então a prova de Irene. Então as provas vão ser dadas de instante em instante. Não pense que alguém seja casto da noite para o dia. O normal é que todos nós nos percamos ao longo do caminho, e se nós não nos perdermos, isto é normal, porque se alguém de nós não perder ao longo desse caminho, se torna um mestre, e se tornar um mestre nesse caminho de coisas incríveis, né? O caminho da humanidade doente, se tornar um mestre é uma coisa muito rara, é muito difícil, né? Mas não é impossível. Então é preciso que nós vamos trabalhando a nossa castidade e vamos obtendo pouco a pouco. Então vamos ver aqui se tem mais. Então no caso acho que a gente respondeu, né? Às vezes a pessoa está casta aqui, mas nas provas nos mundos internos ela perde, então não está casta nas outras dimensões, como para o próprio mestre Samael foi muito difícil. Então Maurício, então o primeiro passo para a castidade antes do casamento seria o trabalho com a morte da luxúria e fazer a sublimação. Então a pergunta do Claudio daqui o primeiro passo, você começa com a morte. Não só os eus luxuriosos são eus contra a castidade, como qualquer eu, porque todos os eus estão a serviço da luxúria, então estão a serviço da incastidade. Então você fala aqui da sublimação. A sublimação é um coadjuvante, né? É uma prática que nós temos que fazer quando não temos a nossa parceria para trabalhar o arcano. Mas a sublimação ela não garante a castidade. A sublimação é para, como diz o mestre Rabulu, é para você usar por um período breve, o mais possível. A pessoa tem que cuidar do seu casamento, a coisa mais importante para quem quer se iniciar nesse caminho. Então a sublimação permite você, como nós vimos na conferência anterior, permite você pegar a água seminal no estado líquido, elevá-la a estado de vapor, sublimou. Mas esse estado de vapor, para chegar à luz, quando a energia é totalmente garantida, é transmutada, está muito longe. Aí você precisa da bipolaridade, né, dos polos masculinos e femininos. Então
A castidade só está garantida quando essa energia seminal é transformada totalmente em luz. E aí ela jamais volta a ser semi, ela jamais volta a ser perdida, né? Não tem como perdê-la mais. Obrigado, professor, pela correção. Então, tá aqui o Antônio Edmundo, no significado, né? Não, é que a gente lê o Antônio, a literatura pseudo-esotérica, que é muito abrangente nos dias de hoje. Uma livraria hoje você tem 99% de livros que eles dizem esotéricos, mas na realidade são pseudo-esotéricos, então eles trazem informações que a gente às vezes acaba até se confundindo, né? Então a palavra católico significa universal. Então era a Igreja Universal, e aí sim tem um sentido que vocês já devem ter lido pela Messa Maior e também pelo Leonardo da Vinci, né? A palavra Roma, escrita ao contrário, dá amor, né? E Da Vinci escrevia em caractere revertido para fugir do inimigo, que a Santa Inquisição ali matava todos. Então a Igreja Romana, a Igreja de Roma, não é a Igreja de Roma, capital do país da Itália, né? A Igreja Roma é a Igreja do amor, é a Igreja do Cristo. Então tem sentido sim nessas coisas também. Então muito obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e bom trabalho para cada um de vocês, e aproveite o tempo para trocarem as suas compreensões acerca dos 3 fatores, no limite de cada uma delas, sem adentrar em debate. O conhecimento gnóstico é para a consciência, ele não é para ser debatido, e sim para ser compreendido. Aonde entra o debate é porque falta a compreensão, o conhecimento epistêmico que nós adquirimos nos bancos das escolas, sim, é que é debatido.